Artigo 50. Ficam removidos, na forma do disposto no inciso I do parágrafo único do artigo 36 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, os servidores que, na data da publicação desta lei, se encontravam lotados e em efetivo exercício no primeiro, segundo e terceiro Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda e na Câmara Superior de Recursos Fiscais. Artigo 51. Ficam transferidos os cargos em comissão e funções gratificadas da estrutura do primeiro, segundo e terceiro Conselhos de Contribuintes do Ministério da Fazenda e da Câmara Superior de Recursos Fiscais para o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Artigo 52. As disposições da legislação tributária em vigor, que se refiram aos Conselhos de Contribuintes e à Câmara Superior de Recursos Fiscais devem ser entendidas como pertinentes ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Artigo 53. A prescrição dos créditos tributários pode ser reconhecida de ofício pela autoridade administrativa. Parágrafo único. O reconhecimento de ofício a que se refere o caput deste artigo aplica-se inclusive às contribuições sociais previstas nas alíneas A, B e C do parágrafo único do artigo 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, as contribuições instituídas a título de substituição e as contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos. Artigo 54. Terão sua inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, CNPJ baixada, nos termos e condições definidos pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, as pessoas jurídicas que tenham sido declaradas inaptas até a data de publicação desta lei. Artigo 55. As pessoas jurídicas que tiverem sua inscrição no CNPJ baixada até 31 de dezembro de 2008, nos termos do artigo 54 desta lei e dos artigos 80 e 80-A, da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ficam dispensadas. Inciso 1º. Da apresentação de declarações e demonstrativos relativos a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Inciso 2º. Da comunicação à Secretaria da Receita Federal do Brasil da baixa, extinção ou cancelamento nos órgãos de registro, Inciso 3º. Das penalidades decorrentes do descumprimento das obrigações acessórias de que tratam os incisos I e 2 do caput deste artigo. Artigo 56. A partir de 1º de janeiro de 2008, o imposto de renda sobre prêmios obtidos em loterias incidirá apenas sobre o valor do prêmio em dinheiro que exceder ao valor da primeira faixa da tabela de incidência mensal do Imposto de Renda da Pessoa Física, IRPF. Parágrafo único. Vetado. Artigo 57. Aplicação do disposto nos artigos 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991, às prestações ainda não pagas de parcelamento e aos demais débitos, inscritos ou não em dívida ativa, cobrado por meio de processo ainda não definitivamente julgado, ocorrerá. Inciso 1º. Mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa competente, informando e comprovando que se subsume a mencionada hipótese, ou. Inciso 2º. De ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de aplicação. Parágrafo único. O procedimento de revisão de multas previsto neste artigo será regulamentado em portaria conjunta da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Artigo 58. Os órgãos responsáveis pela cobrança da dívida ativa da União poderão utilizar serviços de instituições financeiras públicas para a realização de atos que viabilizem a satisfação amigável de créditos inscritos. Parágrafo 1º. Nos termos convencionados com as instituições financeiras,
Os órgãos responsáveis pela cobrança da dívida ativa. Inciso 1º. Orientarão a instituição financeira sobre a legislação tributária aplicável ao tributo objeto de satisfação amigável. Inciso 2º. Delimitarão os atos de cobrança amigável a serem realizados pela instituição financeira. Inciso 3º. Indicarão as remissões e anistias, expressamente previstas em lei, aplicáveis ao tributo objeto de satisfação amigável. Inciso 4º. Fixarão o prazo que a instituição financeira terá para obter êxito na satisfação amigável do crédito inscrito, antes do ajuizamento da ação de execução fiscal, quando for o caso, Inciso 5º. Fixarão os mecanismos e parâmetros de remuneração por resultado. Parágrafo 2º. Para os fins deste artigo, é dispensável a licitação, desde que a instituição financeira pública possua notória competência na atividade de recuperação de créditos não pagos. Parágrafo 3º. Ato conjunto do Advogado-Geral da União e do Ministro de Estado da Fazenda. Inciso 1º. Fixará a remuneração por resultado devida à instituição financeira. Inciso 2º. Determinará os créditos que podem ser objeto do disposto no caput deste artigo, inclusive estabelecendo alçadas de valor. Artigos 59 e 60. Revogados. Artigo 61. A escrituração de que trata o artigo 177 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, quando realizada por instituições financeiras e demais entidades autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, inclusive as constituídas na forma de companhia aberta, deve observar as disposições da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e os atos normativos dela decorrentes. Artigo 62. O texto consolidado da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com todas as alterações nela introduzidas pela legislação posterior, inclusive por esta lei, será publicado no Diário Oficial da União pelo Poder Executivo. Artigo 63. Ficam extintos, no âmbito do Poder Executivo Federal, 28 cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramentos Superiores, das 16 funções gratificadas. FG, sendo 16 das 101.2, 12 das 101.1, 4 FG1, 2 FG2 e 10 FG3, e criados 15 cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramentos Superiores, das, sendo 2 das 101.5, 1 das 101.4 e 12 das 101.3. Artigo 64. O disposto nos artigos 1º a 7º da medida provisória no 447, de 14 de novembro de 2008, aplica-se também aos fatos geradores ocorridos entre 1º e 31 de outubro de 2008. Artigo 65. Fica a União autorizada a conceder subvenção extraordinária para os produtores independentes de cana-de-açúcar da região Nordeste do Estado do Rio de Janeiro na safra 2008-2009. Parágrafo 1º. Os Ministérios da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e da Fazenda estabelecerão em ato conjunto as condições operacionais para implementação, execução, pagamento, controle e fiscalização da subvenção prevista no caput deste artigo, devendo observar que a subvenção será: Inciso 1º. Concedida diretamente aos produtores ou por meio de suas cooperativas, em função da quantidade de cana-de-açúcar efetivamente vendida às usinas de açúcar e de álcool da região. Inciso 2º. Definida pela diferença entre o custo variável de produção do Nordeste para a safra 2008-2009, calculado pela Companhia Nacional de Abastecimento,
Conab em R$ 40,92 por tonelada de cana-de-açúcar e o preço médio líquido mensal da tonelada de cana padrão calculado a partir do preço apurado pelo Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool, Consecana, de Alagoas e de Pernambuco, ponderado pela produção desses estados estimada no levantamento de safra da Conab de dezembro de 2008. Inciso 3º. Limitada a R$ 5,00 por tonelada de cana-de-açúcar e a 10.000 toneladas por produtor em toda safra. Inciso 4º. Paga em 2008 e 2009, referente à produção da safra 2008-2009 e efetivamente entregue a partir de 1º de maio de 2008 na hipótese do Estado do Rio de Janeiro e nos períodos de 1º de agosto de 2008 a 31 de dezembro de 2008 nos demais casos e 1º de janeiro de 2009 ao final da safra, considerando a média dos valores mensais da subvenção de cada período. Parágrafo 2º. Os custos decorrentes dessa subvenção serão suportados pela ação correspondente à garantia e sustentação de preços na comercialização de produtos agropecuários, do orçamento das operações oficiais de crédito, sob a coordenação do Ministério da Fazenda. Artigo 66. Fica a União autorizada, em caráter excepcional, a proceder à aquisição de açúcar produzido pelas usinas circunscritas à região Nordeste, da safra 2008-2009, por preço não superior ao preço médio praticado na região, com base em parâmetros de preços definidos conjuntamente pelos Ministérios da Fazenda e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, observada a legislação vigente. Parágrafo único. Os custos decorrentes das aquisições de que trata este artigo serão suportados pela dotação consignada no Programa Abastecimento Agroalimentar, na ação correspondente à formação de estoques, sob a coordenação da Conab. Artigo 67. Na hipótese de parcelamento do crédito tributário antes do oferecimento da denúncia, essa somente poderá ser aceita na superveniência de inadimplemento da obrigação objeto da denúncia. Artigo 68. É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos artigos 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos artigos 168-A e 337-A, do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, limitada a suspensão aos débitos que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento, enquanto não forem rescindidos os parcelamentos de que tratam os artigos 1º a 3º desta lei, observado o disposto no artigo 69 desta lei. Parágrafo único. A prescrição criminal não ocorre durante o período de suspensão da pretensão punitiva. Artigo 69. Extingue-se a punibilidade dos crimes referidos no artigo 68 quando a pessoa jurídica relacionada com o agente efetuar o pagamento integral dos débitos oriundos de tributos e contribuições sociais, inclusive acessórios, que tiverem sido objeto de concessão de parcelamento. Parágrafo único. Na hipótese de pagamento efetuado pela pessoa física prevista no parágrafo 15 do artigo 1º desta lei, a extinção da punibilidade ocorrerá com o pagamento integral dos valores correspondentes à ação penal. Artigo 70. Vetado. Artigo 71. A adjudicação de ações pela União, para pagamento de débitos inscritos na dívida ativa, que acarrete a participação em sociedades empresariais, deverá ter a anuência prévia, por meio de resolução, da Comissão Interministerial de Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União, CIGPAR, vedada a assunção pela União do controle societário. Parágrafo 1º. A adjudicação de que trata o caput deste artigo limitar-se-á às ações de sociedades empresariais com atividade econômica no setor de defesa nacional. Parágrafo 2º. O disposto no caput deste artigo aplica-se também à dação em pagamento, para quitação de débitos de natureza não tributária inscritos em dívida ativa. Parágrafo 3º.
Ato do Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo,